Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 21 a seguir. Nós temos aqui um texto que vai falar ao nosso coração hoje. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último versículo, verso 26, diz assim: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vou repetir. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vou pedir para que o Márcio deixe esse versículo aqui atrás. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te peço graça, te peço inspiração para nesses minutos, porque eu não quero me delongar muito, porque é muito difícil às vezes as pessoas pararem na frente de um computador, na frente de um aparelho de celular, para ouvir ou assistir um culto, sem que outras coisas que estão acontecendo ao seu redor lhe chamem a atenção. Então, me dê graça para que, de maneira bem sucinta, eu possa tocar o coração dos seus filhos através deste texto que eu li. Amém e amém. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, dedicou o capítulo 15 para falar sobre o maior inimigo que o ser humano tem. Esse inimigo recebe o nome de morte. Esse inimigo, na verdade, é uma enfermidade. A morte é uma enfermidade. É uma enfermidade que não tem cura. Médicos de todas as civilizações, de todos os tempos, buscam de alguma forma dar ao ser humano sobrevida, dar ao ser humano longevidade. É para isso que existem remédios, é para isso que existem spas, é para isso que existem tratamentos, porque a morte, ela é inevitável. Está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 9 dos Hebreus, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Lembrando que a morte é um acidente de percurso. Quando Deus criou os nossos ancestrais, Adão e Eva, o Senhor havia dito a Adão: você só vai morrer o dia que você me desobedecer. E a desobediência de Adão fez ele comer o fruto da árvore do conhecimento, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava centrada no jardim do Éden. Ao lado dela estava a árvore da vida. E depois que Adão comeu daquele fruto, infelizmente ele contraiu sobre si a maldição eterna. E a vida do homem passou a ser limitada desde então. Portanto, a morte é um acidente de percurso. Passeando pelo Novo Testamento, eu estava meditando dia desses sobre Jesus e a morte. Os evangelhos, os 4 evangelhos que estão na nossa Bíblia, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são narrativas de histórias de Jesus. São as histórias relatadas por pessoas que viveram naquele tempo ou que contaram as histórias a outras pessoas, e eles escreveram os feitos de Jesus Cristo quando ele por aqui passou. Jesus curou cegos, ele curou aleijados, ele curou coxos, ele curou mancos, ele abriu o ouvido dos surdos, ele limpou a pele do leproso, ele deu saúde às pessoas que passaram pelo caminho dele. Havia uma unção de cura sobre Jesus, e talvez seja este o desejo dele para todos nós que somos seus discípulos, tanto que ele deixou na sua palavra escrito que os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus Cristo tinha esse poder e ele delegou esse poder aos seus discípulos. Todavia, no meio dos evangelhos, nos 4 evangelhos, estudando eles com mais afinco, eu descobri que Jesus Cristo teve por 3 vezes um encontro com a morte, enquanto ele estava de pé no seu ministério. A primeira vez que Jesus se encontrou com a morte foi com a filha de um centurião chamado Jairo. Jairo era um centurião, era um homem importante do seu tempo, havia deixado a sua filha adoecida em casa, tentou se aproximar de Jesus no meio de uma multidão, e ele não conseguindo se aproximar a tempo, e quando o tempo abriu-se as portas,
diz a minha Bíblia que alguém se aproximou de Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Esta palavra tocou o coração de Jesus. Jesus disse a Jairo: a sua filha não dorme, a sua filha não está morta, ela apenas dorme. Eu vou com você até a sua casa. E Jesus foi até a casa de Jairo e ali trouxe de volta dos mortos a filha de Jairo. A segunda vez que a morte cruzou o caminho de Jesus, nos evangelhos nos contam a história do filho da viúva de Naim, uma cidadezinha naquele mundo antigo chamada Naim. Havia uma viúva que era muito conhecida na cidade, porque parece que todas as maldições do mundo caíram sobre ela. O marido morreu e ela tinha um único filho. O filho era o arrimo de família, o seu sustento. E o filho dela morreu também adolescente. Ela já estava indo para o cemitério sepultar o filho, quando no meio do caminho, Jesus, que vinha com uma outra multidão, parou o cortejo fúnebre e disse ao morto: levanta, e o morto ressuscitou. E a última vez que a morte cruzou o caminho de Jesus ali nos evangelhos, enquanto ele estava com seu ministério com afinco, foi com o defunto mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada, que é Lázaro. Jesus se aproximou da casa de Lázaro. Marta e Maria saíram e disseram: se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus pede para que elas mostrem onde está o corpo de Lázaro, e ele vai até a sepultura onde Lázaro estava, e a história nós conhecemos: Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Foram 3 as manifestações então de Jesus Cristo a respeito da morte. Interessante, eu acredito que nada na Bíblia por acaso, é que esses três encontros de Jesus com a morte fazem parte exatamente do ciclo do toque da morte na vida do ser humano. Todas as vezes que nós descobrimos ou recebemos a notícia de que alguém faleceu, nós que somos parentes, que somos mais íntimos, ao chegar a notícia, algumas coisas têm que ser preparadas. A primeira coisa que se prepara depois da notícia da morte é o velório. Depois do velório nós providenciamos o cortejo fúnebre, que é o momento em que o caixão é fechado e as pessoas saem em procissão pelas ruas até o cemitério. E o último momento, o último estágio da morte é quando, já dentro do cemitério, as pessoas se despedem pela última vez do defunto e o caixão é sepultado. Esse ritual feito, quer seja ele no velório, no cortejo fúnebre ou no cemitério, está retratado aqui na Bíblia Sagrada. Olha que interessante, que curioso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, terminando de operar os milagres, foi com Jairo até a sua casa. E como a notícia já havia chegado a Jairo, dizendo que a filha dele estava morta, a filha ainda estava em casa, dentro do quarto. Já estava acontecendo um velório na casa de Jairo. E quando Jesus se aproximou da casa de Jairo, interessante que quando ele foi entrar dentro do quarto onde a menina estava, Jesus só permitiu entrar a mãe, o pai e 3 discípulos, que foram Pedro, Tiago e João. Jesus não deixou que os vizinhos se aproximassem, não deixou que parentes mais se aproximassem. Ele entrou com essas pessoas e a Bíblia Sagrada diz que ele, olhando para a menina, ele disse: levanta e anda. Talita cumi, levanta-te. Interessante que a Bíblia Sagrada diz que Jesus ressuscitou a menina. Ou seja, Jesus ressuscitou a menina em um velório. Na sequência nós temos o filho da viúva de Naim. Ele já não está mais no velório, ele está dentro de um caixão. O caixão está sendo arrastado pela cidade em um cortejo fúnebre. E Jesus para o cortejo fúnebre. Ele toca no caixão, toca no esquife e diz ao morto: levanta. Jesus parou o velório, Jesus parou o cortejo fúnebre, e agora Lázaro está atrás, dentro de uma tumba, atrás de uma pedra. Jesus manda tirar a pedra, então ele diz a Lázaro, em alto e bom som: Lázaro, sai! E Lázaro salta para fora daquela tumba, ressuscitado. Ou seja, se a morte, quando se aproxima da vida de um ser humano, passamos por esses 3 estágios: velório, cortejo fúnebre e sepultura. Jesus Cristo está dando uma lição aqui nos evangelhos, dizendo: eu posso bloquear a morte no velório, eu posso bloquear a morte no cortejo fúnebre, e eu posso bloquear a morte ainda que seja dentro de uma tumba. Espiritualizando esse texto, interpretando ele, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O que seria o velório? O velório é quando a tragédia que aconteceu na vida de uma família, ela ainda é íntima. Por que ela é íntima? Porque somente as pessoas da família que sabem, somente os parentes é que sabem, somente os melhores amigos é que sabem, somente os vizinhos é que sabem. Geralmente é assim que acontece. O velório é uma reunião íntima, porque há uma tragédia íntima acontecendo. Algumas pessoas que estão me assistindo agora, possivelmente estão vivendo um velório na sua vida. Há uma tragédia em andamento na sua casa.
As ruas não souberam ainda, os bairros não souberam, a cidade toda não soube ainda, mas a sua família sabe. Por isso a sua mãe está entristecida, por isso seu pai está angustiado, por isso você está trancado no quarto agora. Porque a luta que se aproximou da sua casa, da sua família, foi tão violenta que trouxe um trauma, um transtorno, uma angústia. E essa angústia tem trazido vergonha, tem feito você perder a vontade de existir. Há um velório acontecendo na sua casa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. O Cristo que eu estou pregando, que está aqui, Ele está atravessando agora o espaço e o tempo, e está entrando dentro da sua casa. E Ele vai colocar paz no seu coração. Ele vai parar esse velório agora. Essa tragédia íntima que ainda não esparramou para a sociedade, mas que a sua família está vivendo um momento de luto, de dor, de angústia, de humilhação e de vergonha. O Senhor me manda te dar esta palavra. Ele está travando o velório agora, assim como Ele fez com a filha de Jairo, assim como Ele fez naquela casa, tirando a tristeza e trazendo alegria, mandando a morte embora, trazendo a vida. Haverá uma ressurreição na sua casa, haverá uma ressurreição no seu casamento, haverá uma ressurreição na vida do seu filho que está nas drogas, haverá uma ressurreição na vida da sua filha que agora está angustiada, entristecida e depressiva. Creia que o Cristo da Bíblia Sagrada, Ele atravessa o espaço e o tempo e entra na sua casa e põe fim a um velório. Algumas pessoas estão me ouvindo dizendo: pastor, é bonita esta interpretação, mas no meu caso, a tragédia já não é mais íntima, é uma tragédia pública. Já se tornou público a minha história, pastor. Então eu não posso andar pelas ruas. Eu vou ter que mudar de cidade, vou ter que mudar de estado, vou ter que mudar de país. A sua história então é parecida com o filho da viúva de Naim da Bíblia. Porque quando o cortejo fúnebre sai do velório e começa a atravessar a cidade, quem não sabia da história começa a saber. As pessoas que estão andando pelas ruas começam a dizer: calma aí, quem é que está naquele caixão? Quem é que morreu? E começa a se alardear. A tragédia que era íntima se torna pública. E uma coisa que é pública é muito mais difícil de ser controlada do que aquilo que é íntimo. Mas Jesus me manda te dar uma palavra aqui. Se você crer no que eu estou pregando, não importa quantas pessoas souberam, não importa a violência, o tamanho da tragédia ou da vergonha que você e sua casa estão passando, você não vai ter que mudar de rua, você não vai ter que mudar de endereço, porque Deus é suficientemente poderoso para entrar agora nesse problema e terminar com ele, e colocar um ponto final nele. Porque se Ele parou o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, Ele para o cortejo fúnebre da sua casa agora. Ele cessa em nome de Jesus agora com toda essa calúnia miserável que vem destruindo a sua alma, que vem destruindo o seu ministério, que vem destruindo a sua casa, porque Ele é mestre em milagres. E o que eu acho interessante é que quando Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, do lado de cá vem uma multidão de tristeza, uma multidão de angústia, uma multidão que eles vêm venerando a morte. E do outro lado vem uma outra multidão, que é a multidão que vem venerando a vida. A multidão que venera a morte traz um caixão, a multidão que venera a vida traz Jesus Cristo. E eles entram na cidade de Naim cantando: Hosanas, Hosanas, Hosanas nas alturas. Quando a multidão da vida encontra com a multidão da morte, por incrível que pareça, a multidão da vida se espalha, porque é isso que acontece em todas as cidades. Quando o cortejo fúnebre começa a atravessar as avenidas, as pessoas param, diminuem o volume do rádio do carro, param de fazer festas. Nem os semáforos podem bloquear um cortejo fúnebre, porque a morte é soberana, e parece que o cortejo fúnebre está dizendo: ela é campeã. Quando a multidão que estava com Jesus viu aquele cortejo fúnebre, uns saíram para a esquerda, outros saíram para a direita, e para surpresa deles, quando pararam no meio-fio das calçadas e olharam para o meio, estava Jesus Cristo parado. Jesus não saiu para que a morte passasse, Jesus não respeitou a morte. Jesus se aproximou do caixão, tocou no caixão e disse uma palavra de ordem àquele morto: levanta-te. Jesus não perguntou qual era o motivo da morte. Jesus não perguntou se haviam feito cirurgia, se haviam tirado o coração, se haviam tirado os órgãos internos. Jesus não perguntou se ele estava costurado. Jesus deu apenas uma palavra. A palavra dele era esta: viva. Onde há morte tem que ter vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra sobre o seu casamento. Receba esta palavra sobre o seu ministério. Receba esta palavra sobre o seu filho. Receba esta palavra sobre a sua filha, sobre os seus sonhos, sobre o seu trabalho. Quem chamou de morte vai viver para ver que não era morte, porque o príncipe da vida está cruzando o caminho da sua vida nesta noite. Por isso ele nos trouxe aqui, ainda que a distância são milhares e milhares de quilômetros que me separam de você. Eu não lhe conheço,
mas aquele que fala por intermédio da minha vida conhece você, e mesmo estando tão distante, o seu corpo está arrepiado e os seus olhos estão lacrimejando. Por quê? Porque Jesus fez você parar na frente deste aparelho hoje, só para te dar esta palavra: a morte vai recuar, porque quem é que pode matar aquele que eu quero que viva, diz o Senhor. Se Deus tem uma promessa na sua vida, as promessas que Ele fez na sua vida te imortalizaram. As promessas de Deus sobre a sua vida te deixaram intocável, te blindaram contra a morte. Podem tocar no seu nome, podem tocar no seu moral por um tempo, podem por um tempo te humilhar, mas não podem te humilhar para sempre. Porque tudo que acontece na nossa vida, eu prego isso todos os dias: ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Então dê tempo ao tempo, as coisas vão melhorar. Pastor, é muito bonita a sua interpretação, mas o meu problema não é mais uma tragédia íntima, porque não é mais velório, não é mais uma tragédia pública, porque já extrapolou os limites. Pastor, acabou a minha vida, eu estou sepultado, eu estou enterrado, a minha vida acabou, meu ministério terminou, meu casamento afundou, perdi meus filhos para as drogas, perdi minha filha para a prostituição, acabou a minha história, acabou tudo, estou sepultado, enterrado. Pois então escute esta palavra. Quando Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro, 4 dias antes, ele recebeu a visita de um funcionário da casa de Marta e Maria. Marta e Maria, vendo o irmão adoecer, mandaram esse empregado correr atrás de Jesus para falar a Jesus que o amigo dele estava morrendo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para o rapaz e disse assim: volte, diga a Marta e Maria que Lázaro não vai morrer. O rapaz não ouviu de Pedro esta palavra, não ouviu de João, ele não ouviu de um anjo, ele ouviu do Deus encarnado. Quem disse que Lázaro não ia morrer foi Jesus. Ora, o rapaz acreditou, voltou para casa tranquilo, contou para Marta e Maria. Jesus mandou dizer a vocês: fiquem tranquilos que Lázaro não vai morrer. Passou aquela noite, e na manhã seguinte, Lázaro morre. Fica aqui uma pergunta. Esta pergunta é para mexer com você, para te provocar. Jesus Cristo mente? Vou perguntar de novo. Porventura, Jesus mente? Se ele não mente, me conte o que aconteceu na história de Lázaro. Porque ele disse: Lázaro não vai morrer. E Lázaro morreu. Vou perguntar de novo. Jesus Cristo mente? Se ele não mente, por que é que Lázaro morreu, tendo ele dito que Lázaro não morreria? Preste atenção que você vai entender. 4 dias depois, Jesus chega em Betânia, bate à porta da casa de Lázaro. Marta e Maria saem pela porta. Quando olham para Jesus, emocionadas, dizem: se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus se emocionou, e Jesus fez uma pergunta: onde está Lázaro? Preste atenção nas perguntas: onde está Lázaro? Eu imagino Marta e Maria dizendo: Senhor, o Senhor não ouviu o que nós falamos? Ele morreu tem 4 dias, e um morto de 4 dias está onde? Está no cemitério. E Jesus diz para elas: me mostrem onde vocês colocaram ele. E vai uma procissão até o cemitério. Chegaram na frente da tumba, e Jesus diz para elas: ele está aqui dentro sim. Então ele fala: tirai a pedra. As irmãs se manifestam: Senhor, já está aí há 4 dias, já está podre, já cheira mal. E Jesus insiste: tirem a pedra. E quando a pedra é rolada para um canto, Jesus olha para dentro da tumba e olha para o céu. Olhando para o céu, ele diz: Pai, que se manifeste a tua glória, para que ele saiba que o Senhor está comigo. E Jesus, fitando o núcleo daquela tumba, diz: Lázaro, sai para fora. O que eu acho interessante é que em nenhum momento Jesus tratou Lázaro como morto. Em nenhum momento Jesus falou nele no passado. Ele não perguntou para Marta e Maria: onde está o defunto? Ele não perguntou: onde vocês colocaram o cadáver? Jesus disse: onde está Lázaro? Está lá na tumba, me mostrem onde ele está. Ele não disse: me mostre onde está o corpo, o cadáver. Chegando na frente da tumba, Jesus disse: tirem a pedra. Falaram que ele estava podre, e Jesus ignorou, disse: tire a pedra. Jesus olhou para dentro da tumba e ele não disse: ó morto, ressuscita. Não, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aqui está a resposta. Jesus disse 4 dias antes que Lázaro não iria morrer. Lázaro morreu para Marta, Lázaro morreu para Maria, Lázaro morreu para a vizinhança,
Lázaro morreu para a cidade de Betânia inteira, mas Lázaro nunca morreu para Jesus. Jesus mantinha viva a imagem de Lázaro. A fé de Jesus era tão grande que ele diz: Lázaro não vai morrer, porque a minha alma está entrelaçada dele. Jesus não tratou Lázaro como morto. Pastor, qual é o significado? Qual é a tradução dessa história? Simples. As pessoas te tratam como morto. As pessoas te olham e dizem: morreu, acabou o ministério, acabou, ela não canta mais, ela não prega mais, eles não vão mais à escola dominical, não ensina mais, não é mais aquele pregador fervoroso, não é mais aquele cantor, não é mais aquele pastor, não é mais aquele presbítero, não é mais. As pessoas te tratam como um defunto, mas aquele que te chamou me manda te dizer que você nunca morreu para ele. Você pode não estar pregando, mas na mente de Jesus, ele mantém viva a última mensagem que você pregou. E você pregou com tanta veemência que o céu desceu na terra, ou a terra subiu ao céu, e ambos se misturaram. Você pode ter meses, anos que não canta uma só nota musical, mas na mente de Jesus está o último louvor que você cantou. E o paralítico levantou, e o cego viu, ou aquela alma angustiada chorou. Você pode ter morrido para a religião, você pode ter morrido para a convenção da sua igreja, você pode ter morrido para o seu patrão, você pode ter morrido para todas as pessoas que lhe conhecem, mas aquele que te salvou e está me usando agora, me manda te dar esta palavra: ninguém pode matar aquele que eu quero que viva. O que para muitos é morte, para Jesus é só um sono. Escute isso. O que para muitos era morte, para Jesus era só um adormecer. Ninguém pode acordar um morto, mas pode se acordar aquele que estava dormindo. Jesus manda te dizer que o seu ministério não morreu, só está adormecido. O seu ministério não morreu, ele só está adormecido. O seu casamento não morreu, ele está adormecido. E nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te visitar. Se não agora enquanto eu prego, na calada desta madrugada ele te visitará com sonhos, com prodígios e maravilhas, e ele trará à existência dentro do seu coração a fé de que ele é o Cristo que ressuscita. Vou dar o grito que Jesus Cristo deu na carta aos Coríntios, no capítulo 15: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ressurreição sobre a sua vida, ressurreição sobre o seu ministério, ressurreição sobre o seu casamento. Aproveite este momento de quarentena para colocar a cara nos livros, para se retirar num canto em oração, para jejuar e orar, porque próximo culto, na reinauguração dos cultos pelo Brasil e pelo mundo, você entrará pela igreja marchando. As pessoas vão falar: mas o que é que está acontecendo? E se vierem te perguntar, diga: eu estava morto, mas ressuscitei. Porque ninguém morre enquanto não se cumprir na sua vida as promessas que Deus tem. Eu estou falando com você, rapaz, estou falando com você, moça, estou falando com você que hoje ainda pela manhã disse: viver para mim não faz sentido. Você fez um texto triste, deixou no Facebook, mandou uma mensagem para os amigos e arquitetou uma maneira de tirar a sua própria vida. Mas o Senhor Jesus colocou hoje este aparelho ligado na sua frente. A minha voz é como um ímã que te atrai, não te deixa desligar o telefone. Sabe por quê? Porque o diabo arquitetou a sua morte, mas Jesus arquitetou a sua vida. Você vai viver muitos e muitos anos ainda, e o que agora é uma tempestade que parece que vai te afogar, daqui a alguns dias você vai ver que era apenas um copo d'água chacoalhando. Você não está sozinho, você não é um indigente, você está sob a mão protetora de Jesus Cristo Nazareno. E não me interessa se vieram palavras negativas, quer seja da religião, quer seja dos fariseus, quer seja dos hipócritas, quer seja daqueles que se julgam mais santos e mais poderosos que você. Eu te dou esta palavra em nome de Jesus: ignore aqueles que falam de você, porque os que falam de você não pagam as suas contas. Os que falam de você não morreram na cruz do Calvário por você. Aquele que morreu na cruz do Calvário está me usando aqui para te dizer: não é morte, é só um sono profundo. Você já vai acordar. Eu quero que você nesse momento incline a sua cabeça, porque nós vamos orar. Este louvor vai entrar dentro da sua alma e vai arrancar a tristeza, a angústia, e vai colocar o diabo para correr. Se você quiser neste momento, você que está afastado dos caminhos do Senhor,
Se você quiser nesse momento voltar para Jesus, é simples. Você pode dobrar o seu joelho em onde você está. Se estiver com vergonha das pessoas do seu lado, vá até um banheiro, leve o seu telefone celular, transforme o vaso sanitário em um altar e dobre o seu joelho ali. Eu quero orar por você. Se você está na estrada assistindo, dentro de um caminhão, em um posto de gasolina, não me importa onde, me importa que Jesus está te alcançando, porque hoje Ele me mandou te dizer: a morte não vai vencer você. Não haverá morte no seu casamento, não haverá morte na sua família, não haverá morte nos seus sonhos, não haverá morte no seu ministério. Pelo contrário, haverá uma ressurreição. Pai, eu oro por estas vidas agora. Peço ao Senhor que entre com um milagre, entre com um toque, com um sinal. Essas pessoas que estavam afastadas e estão voltando, Senhor, renova elas pelo poder do seu nome agora. Espírito Santo, entre dentro desta casa que estava vazia, ficou limpa, só que um espírito maligno veio com mais 7 amigos. Expulse esses espíritos e entre dentro deste coração agora. Traz as memórias, a lembrança dos cultos poderosos. Encha com o Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus eu repreendo todos os demônios, eu repreendo todas as enfermidades, eu repreendo toda mágoa. Eu ordeno que solte este homem, solte esta mulher, solte esta moça, solte este rapaz, em nome de Jesus Cristo Nazareno. O coração desse povo se encha de alegria e a glória do céu caia sobre eles. Recebe esta palavra, recebe esta ministração, e no nome de Jesus, que você se reerga das cinzas, que você saia agora de dentro da tumba, Lázaro, que você salte do caixão, filho da viúva de Naim, que você se levante da cama, filho de Jairo, porque não importa se é velório, se é cortejo fúnebre ou se é um enterro, o que importa é que o dono da vida cruza o seu caminho hoje. O que Ele fez na minha vida um dia, fará na sua também. Que Deus te dê uma noite abençoada, que Deus te dê uma noite profética, que Deus te dê uma noite de paz, que amanhã o nosso país possa amanhecer com um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé, que Jesus te visite, que nesta noite você esteja aberto para receber revelações do céu. Se você puder, junto com a sua família, fazer aquele velho hábito que nós tínhamos quando jovens na igreja, acordar às 3 horas da manhã, para passar 5 minutinhos ajoelhado, lutando contra o sono, contra a fraqueza da carne, mas falando com Deus. Vamos pedir a Deus que nos visite, que ressuscite os sonhos de toda a nossa família brasileira. Amém e amém.